Olá, amados, graça, paz, prosperidade a todos vocês da paz de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Davi, como sempre, já chegando na dianteira. Glória a Deus. Mais uma vez são 20 horas, exatamente 20 horas, né? E estamos aqui mais uma vez para nossa aula de batalha espiritual, onde nós entramos dando prosseguimento a tudo que já foi estudado. Quero já deixar aqui, vamos deixar esquematizado nossa telinha. Está com os dias contados, porque já estamos próximos aí de ir para o nosso estúdio. Graças a Deus, quase montado. Vai deixando o like, gente, nos ajude. Sei que o pessoal chega e tasca o dedão no like aí para nos ajudar o canal ser recomendado, tá bom? Deixa seu like. Deixo o meu abraço a vocês do Iapoque ao Chuí. Oh, meu Deus, Deus abençoe a todos nesse Brasil imenso. E também, é claro, nossos irmãos nos Estados Unidos, nossos irmãos nossos irmãos no Japão, nossos irmãos em Angola, nossos irmãos em Espanha, nossos irmãos em Portugal, nossos irmãos no México, nossos irmãos também fora do nosso querido Brasil, mas que acompanham o Brasil de perto e nos acompanha aqui, acompanha o canal, estudando conosco, batalha espiritual, escatologia. E o canal não tem só isso, tá, queridos? Deixando bem claro que o canal é recheado de outros assuntos. É porque eu estou numa fase de sair desse local aqui, que é um escritório muito pequenininho, e estou indo para o escritório já com iluminação, local tudo preparado, com quadro, com TV. Estou fazendo uma coisa bem bacana para abençoar a vida de vocês. E aí dependo de um tempinho, então por isso que eu estou só fazendo live, só aula. Mas volto, estou com 6 temas aqui para... Estou vendo aqui, eu estou olhando para cá porque eu estou lendo meus mementos aqui, né? Onde eu tenho meu brainstorm aqui, minhas ideias. Eu tenho aqui vários temas para trazer para vocês. Eu tenho temas proféticos, né? A segunda parte, por que acordamos às 3 da manhã? Deus me trouxe algo tremendo esses meses atrás, está anotado. Eu tenho algo sobre homossexualidade, né? O poder sombrio da homossexualidade. Temos outro tema aqui que também me pediram e eu anotei. São 6 vídeos que nós estamos montando. Então, vamos aguardar. A partir de novembro, muita coisa nova. A partir de novembro também temos a Escola de Cura e Libertação. Você que é libertador, entenda uma coisa. Você precisa passar por um processo de libertação. Ah, mas eu não tenho demônio. Quem disse que libertação diz respeito a demônios? Irmão, vão deixando o like, tá bom? Você que está chegando agora, dá uma boa noite, dá parte de um like. Um abração a todos vocês. Região Sudeste, pessoal aqui do Rio, Minas Gerais, um abraço. O pessoal de Votorantim, Sorocaba, um abraço, meus amados irmãos. Mococa, Andradas, um abraço maravilhoso. Pessoal de Campinas, abraço. Redenção, olha, Paz Redenção no Pará. Macapá, um abraço. Nossa Igreja Batista Palavra Viva em Macapá. Roraima, Rondônia. Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, né? Chuí, para quem não sabe, é o extremo sul do nosso país, está na fronteira com o Uruguai. O Iapoque está em Macapá, faz fronteira com a Guiana Francesa. Então, do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul do país, são 8.300 quilômetros, olha. E louvado seja o nome do Senhor. Amo o meu Brasil, não tenho preconceito com ninguém, tá? Esse negócio de eleição aí, ficar com raiva de nordestino, de nortista, com raiva de... Para com isso, em nome de Jesus, tá bom? Nos amamos. Um abraço ao meu Rio de Janeiro, de onde eu estou, Baixada Fluminense, região Serrana, região dos Lagos, Verdes Mares, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leopoldina, Zona Oeste, meus amados irmãos da Zona Oeste. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Louvado seja Amazonas, Deus abençoe o povo do Amazonas. Deus abençoe cada um de vocês de forma tremenda. Estamos em tremenda batalha espiritual. O Sul também, glórias a Deus. Gente, vamos orar. Hoje a nossa aula, ela é interessante, né? Quanto mais uma aula parece branda e fácil, pior ela é no reino espiritual. Nós vamos falar de táticas e estratégias espirituais, né? Então, saiba que estamos dando prosseguimento à questão da intercessão profética e nós temos que entrar nesse nível de batalha. Mas peço a você, mais uma vez, deixe o seu like aí, já temos 173 ao vivo, né, 174, vai deixando o seu like, nos ajude, se nos ajuda aqui, ajuda o canal, ajuda a gente a poder disseminar esse ensino, é gratuito, você não é obrigado a pagar nada, você não é obrigado a fazer nenhum tipo de custo, tudo aqui é liberado a você. Claro, temos alunos que estão no grupo aqui no WhatsApp, que pagaram uma taxa única para estudar conosco,
Mas nós louvamos a Deus por você, pela sua família. Então vamos orar agora em nome de Jesus, antes de começarmos qualquer amenidade e outras coisas mais, como já começamos. Pai bendito, em nome de Jesus, apresento esse tempo, apresento a minha vida, apresento, Senhor, a internet, apresento o canal YouTube, apresento, Senhor, a rede, apresento, Deus, aos meus irmãos que estão do outro lado, em algum lugar, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, eu não sei, talvez no trabalho, talvez, Senhor, na faculdade, no intervalo, em casa, ou que estará vendo depois disso está gravado, do programa está gravado, da aula está gravada. Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor guarde a mente e a vida de cada um. Senhor, estabeleça, Senhor, a tua proteção, estabeleça, Senhor, os teus anjos, estabeleça, Pai, os seus auxiliares, aqueles que também vêm nos ajudar e nos auxilia na terra. Pai, estabeleça, Senhor, sobre nós também sua sebe, sua cerca de fogo sobre nossos lares. Livra-nos do mal, do ataque, de toda manobra espiritual contrária à tua igreja. Liberta, Senhor, os teus filhos, liberta os que estão encarcerados de mente, que estão encarcerados no corpo, na alma. Liberta aqueles que estão, ó Deus, no nome de Jesus, sendo atormentados por demônios obsediadores, obsessores, que estão, ó Deus, atacando a vida dos meus irmãos. Guarda as igrejas, guarda líderes, Senhor. Peço especialmente aos pastores, dá força aos teus servos, Pai, homens e mulheres de Deus que estão à frente de rebanhos, estão sofrendo. O Senhor tem falado comigo muito sobre isso. Pequenos rebanhos que têm sido atacados em cidades pequenas. Deus, em nome de Jesus, levanta profetas, levanta um povo santo, levanta um povo que te adora, que te ama, levanta um povo que tem, Senhor, compromisso e disciplina contigo. Guarda a vida dos meus irmãos amados por todo o planeta Terra, todos aqueles que confessam o teu nome, os que estão, ó Deus, em países perigosos, em países, ó Deus, onde a ameaça ao evangelho é grande. Deus, guarda os missionários, guarda teus servos, ajuda-os, dê a eles, ó Deus, no nome de Jesus, capacitação espiritual para vencer as batalhas que se levantam. Quanto a nós, dá-nos hoje entendimento, discernimento, usa o teu Santo Espírito para nos dar revelação, profundidade, acima de tudo, sensibilidade da parte de Ti. Muito obrigado pela vida de cada homem, cada mulher, cada cristão, não importa, Pai, o que está aqui no canal, observando, vendo, olhando, aprendendo, nós te agradecemos. Converte, cura, sara, liberta, leva para o céu. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, nós vamos dar início aqui e nós vamos falar hoje de táticas e estratégias de batalha. O curso, ele passou da metade, né? A gente já passou da metade do curso. E lembrando que, estando nessa fase, deixa eu voltar aqui, que eu acabei pensando uma coisa e falei outra. Houve aqui uma dicotomia entre o que eu pensei e o que eu falei. Gente, estamos estudando batalha espiritual, nós não estamos estudando libertação. Às vezes alunos meus do curso vêm me perguntar coisas de libertação. Não tem diferença? Claro que tem, enorme. Libertação é uma batalha espiritual pessoal, é sua, é uma batalha sua. O que estamos estudando é um conceito de batalha espiritual amplo. A libertação é um pequeno campo de batalha, a batalha espiritual é algo maior. Dentro da batalha espiritual, a gente ainda tem a guerra espiritual. E fora da guerra espiritual, temos o mundo profético. Então são degraus. A gente tem que ir de degrau a degrau. Não dá para querer surfar nisso tudo de uma vez, porque precisamos aprender. Batalha espiritual são conceitos. Né? Vamos falar aqui na frente sobre algumas questões de unção, pentecostalismo, aquela coisa toda. Vamos devagar, e é necessário que a gente aprenda tudo de forma correta, tá bom? Os livros, você sabe, só pedir no 99210, eu vou ter que trocar essa arte aqui, como eu estou na correria aqui, é o 99210-6828 com a Josiane, tá bom? Você pode procurar, ela vai te atender direitinho, vai te dar toda a informação possível e necessária. E agora em agosto começa a Escola de Cura e Libertação, se inscreva. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal Reconecte Nova Vida, vídeos novos também nessa área, é um vídeo voltado para ajudar você como pessoa, te ajudar a economizar dinheiro, te ajudar a ser alguém espiritualmente melhor, te ajudar a ser um obreiro de valor, te ajudar a crescer no seu trabalho, a ser promovido. Pastor, mas isso é coisa de crente? Claro que é, querido. Jesus ensinou as pessoas a administrarem suas vidas. E se você é espiritual demais, e eu estou falando isso de forma pejorativa, se você quer ser espiritual demais, depois não reclame que não há oportunidades para você lá fora.
A gente tem que ser equilibrado. Jesus foi um homem equilibrado, filho de Deus, poderoso em ações e palavras, mas extremamente equilibrado. O cristão tem que aprender a ser equilibrado. Então, o canal Reconnect em Vida Nova é para te dar equilíbrio espiritual, até para você lidar com as pessoas, você entender por que algumas coisas na sua vida não andam, algumas portas não abrem, relacionamentos financeiros e emocionais com você, infelizmente, não são duradouros. Porque, na verdade, você tem se sabotado e você tem que aprender como sair dessa autossabotagem, heranças que você recebeu de pai e mãe, heranças espirituais, que a gente chama de maldição hereditária, né? Mas heranças espirituais. Então o curso traz isso. Gente, vai deixando o like aí, amém? Você que está chegando agora, deixa seu like em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar de estratégias espirituais. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O texto de 2 Coríntios 10, 3 a 5, Paulo diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando fala carne aqui, na humanidade, né? Porque sendo humano, não militamos segundo a nossa humanidade. Nós estamos trabalhando em cima de questões espirituais. E se estamos trabalhando em cima de questões espirituais, é necessário que eu e você tenhamos uma capacidade espiritual. Como se você voltar à aula 7, 8, 9, né, algumas aulas atrás, nós vamos tricotomizar, ou seja, transformar a sua vida em 3 aspectos, corpo, alma e espírito, para que a gente possa entender como funciona a nossa vida nessas três dimensões. E é importante que eu e você tenhamos essa percepção de que andamos na carne, vivemos aqui, andamos de carro, comemos comida, andamos de ônibus, metrô, mas o nosso mundo não é pautado somente em questões físicas, muito pelo contrário. Aquilo que se vê veio existir do que não se vê. Vem a existir do que se vê. As bênçãos são materializadas aqui, mas elas são forjadas, elas são fomentadas no reino espiritual. Eu tenho imensos assim, né, testemunhos. Estou devendo, inclusive, um vídeo, né, irmãos? Eu quero fazer um vídeo. Estou preparando um roteiro de vídeos só sobre experiências espirituais que eu tenho na área profética. Não só de batalha espiritual, só com demônio, não. Tem gente que acha que o pastor vive 24 horas para demônio. Deus me livre, Deus me livre. Eu vivo 24 horas para Deus, para demônio não. Aqui, infelizmente, eles interferem na nossa vida. Esses gramulhão aparecem, né, nas pessoas, através de nós, e eu vivo para Deus. Mas a gente acha assim, pastor, monta aí um supernatural de crente. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho experiências de bênçãos, de cura, de milagres, de operações de poder, eu tenho experiências com anjos também, então vou gravar um vídeo, talvez 1, 2, 3, só para vocês terem a noção de como funciona o reino espiritual. Ontem, dando aula de escatologia, eu falei algumas coisas do céu, e infelizmente, vocês me perdoem, irmãos, eu não faço isso de propósito, não. É que a gente está focado, né? A gente tem um foco na aula, e eu, como estou aqui, eu estou focado na matéria. Eu estou dando aula para uma câmera, então imagine, você não tem gente olhando para você, você tem uma câmera, eu sei que tem gente por trás, olhando, observando, participando. Então, o que acontece? Às vezes eu estou focado no que eu estou falando e nem sempre presto atenção profundamente no que estou falando, porque para mim é natural aquilo que eu estou falando com vocês, o que eu estudo. Então, ontem eu falei sobre o céu e eu senti que muita gente perguntou, pastor, o senhor foi arrebatado? Gente, eu por enquanto não vou entrar nessa vibe não, tá? Posso falar muita coisa para vocês sobre o céu, graças a Deus nunca fui inferno, nem peço a Deus que me leve, que eu não estou afim de ir, se eu estou lutando para não ir, então peço a Deus que não me leve, deixa que a Mary Baxter, que já foi, e outros que foram, mas eu não quero ir não. Céu, podendo ir todo dia, toda hora, até que ele me leve e a gente tá junto, fechou. Agora inferno não, o que eu sei já me arrepia, já me deixa bem constrangido, bem consternado ao ponto de não querer... Mas não preciso disso. Os demônios aqui na Terra já fazem a nossa vida ser um inferno se a gente demole para eles, né? Observadores, assediadores, obsediadores, aqueles que incorporam, aqueles que lançam link, ancora a sua mente. Você entra no vídeo meu aí sobre crentes sendo obsediados. Crente tem, infelizmente, dentro das igrejas que você mais acha, é isso. Então vamos compreender, você vive no mundo físico, mas o mundo físico não gera nada. O que gera
são situações espirituais. Se você quer um carro novo, gera isso no reino espiritual. O problema é que você pensa no dinheiro para ter o dinheiro para comprar o carro. Você está errado, o caminho está errado. Você tem que pensar no carro, você tem que dimensionar. Leia A Quarta Dimensão de Paul Yang-Shu, você vai gostar muito desse livro. Então, você primeiro tem que pensar no carro. Que carro você quer, claro, dentro da tua possibilidade, com coerência, né, irmão? Eu quero uma Ferrari, pelo amor de Deus. Você quer uma Ferrari morando numa casa ferrada. Não, Deus é coerente. Deus não vai te dar uma Ferrari morando numa casa ferrada porque você não tem dinheiro nem para pagar o IPVA nem o seguro do carro. Então, peça uma coisa que está dentro da sua condição de vida. Vai deixando o like aí, queridos, em nome de Jesus. Tem crente que é maluco. Ele fala assim, pastor, eu estou pedindo a Deus um carro X de 150 mil. Eu falei, querido, compra uma casa primeiro, tá? É mais bonito você comprar uma casa que comprar um carro de 150 mil. Então, Deus é coerente. Se você for coerente com Deus, você vai receber tudo de Deus. Amém? Irmãos, eu sou pastor, não tem esse negócio comigo. Na minha igreja tem promessa vazia, não. Lá, o crente que é membro da minha igreja pode dar um glória a Deus aí, que sabe que comigo funciona assim. Vier com esse papo acima de mim, que Deus vai me dar uma prosperidade. Falei, vai ter casa primeiro, irmão, depois você compra carro. Para com isso. Tem uns crentes que é meio maluco, os crentes incoerentes, irmão. Vende carro zero na porta e tá comendo ovo com arroz. Isso não é Deus, não. Isso é ego. Cristão que é cristão, primeiro ele arruma a vida dele, fica com o nome limpo, bonitinho, vai tomar um trabalho, emprego, faz uma faculdade, faz uma pós, ou então vai viver no seu trabalho direitinho, e depois vai lá e compra carro zero. Compra carro zero e anda de Havaiana? Deus me livre. Então nós vamos entender que Paulo nos dá um alerta, nós vivemos na carne, mas não podemos militar conforme a carne. Nós não podemos militar, e a palavra militar significa guerra, nós não podemos guerrear de forma tão carnal. É por isso que quando fala as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É isso aqui que nós precisamos entender. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Aí nós temos que falar de quê? De estruturas, queridos. Porque como é que eu venço uma batalha, pastor? Como é que eu consigo vencer uma batalha? E por que muitas igrejas não vencem batalhas? Por que tem igreja que está 50, 40, 30, 60 anos num bairro e não consegue ganhar um bairro? Era para uma igreja, como uma igreja é uma embaixada, era para uma igreja ganhar um bairro todo. Gente, vai deixando o like aí, você que já chegou. Amém? Era para uma igreja ganhar todo um bairro, porque ela é embaixadora do reino dos céus, é embaixada, só que não ganha. Muitas vezes uma igreja, e eu falo agora com respeito, tá, gente? Não estou de forma alguma depreciando, mas a igreja é montada aqui com 30 anos, vem um centro de macumba aqui, a maçonaria aqui, Rosa Cruz aqui, Seixeno, o diabo cerca a igreja. Por que não tem autoridade? Por que não tem autoridade? Porque ela está no caminho errado, ela não tem estrutura e não tem estratégia. Se uma igreja não tem estrutura e nem estratégia, ela vai favelizar em volta dela, vai ter barraco, vai ter pagode, vai ter traficante, vai haver prostituição, vai haver aqueles barzinhos pé de chinelo que nos meus vídeos tem aqui de mapeamento, que eu fiz aqui numa comunidade aqui no Rio de Janeiro próximo. Então o que acontece? Essas igrejas estão ali só para dizer que é Batista, Presbiteriana, Assembleia, Metodista, Congregacional, Comunidade X, Comunidade Y. Não adianta. Tem uma placa linda. E o entorno da igreja? Acho interessante ver igrejas bonitas em locais feios. Não há, infelizmente, essa percepção da igreja de falar assim, vamos embelezar o local também. Se Deus está nessa igreja, o local tem que ficar bonito também. Não, pelo contrário. A igreja que é feia, chechelenta, escura, mal pintada, banco duro, cheio de pregos, irmão, por que o irmão volte? Quente, não tem ar-condicionado no local que é quente, como o Rio de Janeiro, não tem um ar-condicionado, água turva, água com gosto de ferro. Meu irmão pregador sofre, tá? A gente vai, meus quase 20 anos de ministério de missionário, de pregador, de profeta, de pregador itinerante, já passei por cada prova, meu irmão. Você beber uma água, botar na boca assim, você só não cospe porque pega mal. Mas vem com gosto de barro, gosto de ferro, porque a igreja não compra nenhum filtro decente, um filtro de 300, 400 reais que pode pagar em 10 vezes no cartão de crédito, levantar uma oferta na igreja. Mas o que é isso? Isso é falta de estrutura. E o diabo, ele ama a igreja, ama o cristão que não tem estrutura. Porque ele é um cristão pipa voada, como diz o pessoal que fizeram. Eu era pipa voada, não era não. Tem muito crente que ainda é pipa voada. Porque ele não se ancora, ele não se estrutura, ele não para pensar, ele não muda seu jeito de ser, não tem metanoia. Perdão, irmãos.
não tem metanoia, ainda está cheio de sofisma na mente, ainda está cheio de bloqueios mentais. Eu falo, não, irmão, só de Deus. E quando Deus quiser, é Ele que me ampara. É Deus que é meu suporte. Se Deus quiser, Ele abre a porta. Aí põe tudo nas costas de Deus e usa esse discurso que eu não aceito. Não é aceitável em batalha espiritual botar tudo nas costas de Deus. Sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as estruturas e estratégias são importantes para nós. Nós vamos ver por que elas são importantes para nós. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneira diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina do carneiro, ouvindo a voz do seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. O povo subirá por ele, cada um à frente. Josué 6:3-5. O que é isso? Isso aqui é Deus, o príncipe do exército celestial, você vai ver isso em Josué no capítulo 6, dando estratégia para Josué. Josué, com Moisés, já tinha montado uma estrutura. Os 40 anos de deserto deram uma estrutura básica, é claro, uma estrutura, como eu posso dizer assim, ainda precária, mas deu uma estrutura das 12 tribos, os príncipes, o Serrendrim, o Sinédrio, né? Os anciãos, os príncipes. Então, Josué pegou algo montado por Moisés e deu uma estrutura, mas não tinha estratégia para ganhar, para conquistar Canaã. As pessoas, elas lembram que Jesus venceu. Jesus venceu, é verdade. Jesus, mais do que vencedor, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, o inferno, tomou a chave da morte, ele levou o cativo o cativeiro. Efésios 4:11 diz, e concedeu Deus dons aos homens. 4:10 e 11 fala que ele deu dons nos chamados. Mas as pessoas têm que lembrar que o diabo ainda resiste. Jesus venceu, mas o diabo resiste. E lembrar que Jesus falou uma coisa para vocês: no mundo tereis aflições. A palavra aflição, ela é de étimo latino, é o mesmo de flagelo, flagrum, aquele chicote com as 3 pontas, com o osso ao qual Jesus foi chicoteado. Então flagelo, flagrum, aflições significa dores. Mas tenha bom ânimo, palavra ânimo do latim quer dizer vida, alma, ânimas, ânimo. Então, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E o cristão acha que Jesus venceu tudo na cruz, está dominado, está tudo dominado. Ó, passa a régua. Passa a régua não, filho. Vai com esse papo não. Não vem com esse papo de passar régua, que vai passar régua. Satanás vai passar régua em você com todo o teu cristianismo. Então, vamos entender que o processo da batalha espiritual requer que você tenha estrutura e estratégia. O pai de família, o cristão, a família crente, assim, eu queria, poxa, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo trocar de carro, eu não consigo ir para a faculdade, eu não consigo melhorar a minha igreja, porque está faltando estrutura e estratégia. É necessário que dentro do reino espiritual você está lidando com seres que têm consciência. Demônios não são zumbi, não é The Walking Dead não, gente. Demônios têm estruturas mentais, eles têm estruturas de consciência, eles elaboram entre eles estratégias. Eles elaboram entre eles planos, por isso que Paulo fala em Efésios 6, as astutas ciladas do diabo, metodeias, métodos, metodologia. Então, vamos fazer uma campanha lá em casa para orar, muito bacana, vamos orar, vamos subir um monte, ver os matinhos ficarem verdes, vamos ver anjos, bacana, legal, não sou contra, já falei sobre isso. É muito legal você ter a busca pela parte de Deus, mas entenda, Josué estava ali parado, travado. Olhou para Jericó, caramba, olha o tamanho dessa muralha. Tinha casas entre assim, duas seções de muros. Tinha casas. A muralha era estruturada igual palmeira. Tinha metros de muro para baixo, metros de pedras abaixo do chão. Ou seja, o texto da Bíblia diz que era inexpugnável, ou seja, não dava para transportar, transponir. Como é que vai fazer? Então você começa a compreender que Josué estava esperando o quê? Estratégia. Ele tinha estrutura, mas não tinha estratégia. Muitas igrejas, muitos cristãos têm estrutura. Tem estudo, tem condição financeira, tem amigos, tem rede que eu falo, né? O network, tem local bom, tem uma boa empresa. Mas entenda, em batalha espiritual, Satanás vai tirar o que de você? A sua capacidade de criar um meio de chegar. E estratégia diz respeito a como chegar. Como estamos estudando em batalha espiritual de forma generalizada, nós vamos compreender que é necessário que a gente tenha engrenagens, principalmente igrejas.
Irmãos, vão deixando o like aí para mim, tá bom? Em nome de Jesus, ajude o canal, deixando o seu like, você nos ajuda, coloca o canal em evidência e dentre todos os outros canais que trabalham com batalha espiritual, intercessão, a gente fica junto com esses canais. Então deixa seu like para nos ajudar e abençoar o canal também, tá bom? E aí vamos ver, temos que ter engrenagens, porque não adianta você simplesmente atacar o inimigo sem uma estrutura por trás de você. Por isso que é importante, quando Deus deu a Josué, ou o príncipe do exército do Senhor, deu a Josué a estratégia, ele disse, olha, faça desse jeito. 7 sacerdotes por 6 dias, 7 buzinas, o 7º dia rodeio. Isso aqui é o quê? Estratégia. Como vocês vão tomar isso? Através de estratégia. Batalhas espirituais são vencidas, preste atenção, com atenção, percepção, foco, disciplina, sensibilidade, entre os parênteses, discernimento e estratégias. Voltando, batalhas espirituais são vencidas com atenção, ou seja, tem crente que é desfocado demais, gente, atenção e foco. Você precisa ter atenção, nessa era de ficar com o WhatsApp na mão, eu estou falando de um nível de atenção, é claro, o nível de atenção que eu estou me referindo ali é o nível de atenção espiritual. Então, a gente sabe, tem uma atenção, mas perde, infelizmente, a atenção nas coisas. Chega na igreja, Deus dá uma palavra. O que é atenção? Você ora a Deus, Senhor, fala comigo, preciso de uma resposta, Pai, eu quero saber para onde eu vou, se eu aceito fazer isso, se eu saio do meu emprego, monto a minha empresa, se eu fico na minha empresa, Senhor, me ajuda, o que está acontecendo, Senhor? Ah, mas isso aí é uma resposta de um crente comum, não negativo. Se você tem uma herança espiritual na sua família, e demônios vêm dentro da raiz genealógica, da árvore genealógica, perdão, da sua família, para tirar os seus valores financeiros, para trazer miséria a vocês, porque um pacto foi feito lá na 7ª geração, ok? E aí eu não estou falando de maldição hereditária, estou falando de herança espiritual. Herança espiritual, enquanto ela não é cortada, Jesus morreu na cruz. Ok, querido, você tem uma lei vigente, mas você não toma posse da lei vigente. Então, enquanto você não toma posse da lei vigente, não há execução. Isso é direito penal, isso para você entender como funciona o mundo legalista. Não adianta Jesus ter morrido na cruz. Você precisa tomar algumas atitudes para tomar posse da lei, da nova lei da graça, que te tira disso. Enquanto você não tomar, Satanás vai ficar na tua cola até que você, infelizmente, morra ou tome uma atitude. Então vamos lá. Eu peço a Deus eu estou falando isso com base em experiências minhas com vários cristãos, líderes. Eu faço de certa forma, eu faço consultoria, ajudo alguns empresários com coach, ajudo eles a crescerem em algumas áreas, então eu sei o que eu estou falando. Vai por mim, tem experiência com relação a dinheiro na vida das pessoas, a projeto na vida das pessoas, a falência na vida das pessoas, falência de casamento, falência de relacionamento. Então, olha como é que funciona o reino espiritual. Por que eu preciso de atenção? Porque eu falo assim, Senhor, fala comigo, Pai. O que eu faço, Deus? Monta a minha empresa, sai do meu emprego. Você está no vale das decisões, você precisa tomar uma decisão. Então vamos lá. Eu estou aguardando Deus me dar uma resposta. Aí você vai domingo Deus fala poderosamente através da palavra, não tem profeta. Deus foi lá, usou o pregador, o pastor, o irmão e falou com você. Lhe deu uma palavra show, aquela que você é para aplaudir de pé, igreja, como diria o Valdemiro. Aí, o que você faz? Poxa, fui impactado por aquela palavra. Chega na segunda-feira, você perde a atenção. Por que você perde a atenção? Porque outros eventos à sua volta começam a te chamar a atenção. É um problema de banco, é um problema da família, é um problema... Ok, você não pode parar o mundo por causa da mensagem da resposta, mas você tem que ter uma capacidade de manter a sua atenção naquilo que é mais importante. E o nome disso é nivelar prioridade. Eu preciso nivelar prioridade. Problemas eu tenho todo dia. Então o problema no banco é secundário, o problema ali do filho na escola, nesse momento, é secundário, a não ser que seja enfermidade, morte, leito, aí tudo bem. Mas essas questões, elas precisam ser secundárias porque eu preciso estar focado, atento ao que Deus está fazendo e falando. Jó, eu tento lembrar se é o 33 ou 31, num texto em que um dos amigos já falou assim, que reclama o homem que Deus não fala com ele? Deus fala por sonhos, por visões, mas o homem não atenta. Se eu não tiver atenção, eu não percebo. Por que é atenção, percepção e foco? Porque os três são uma seção, são segmentados. Eu preciso ter atenção, eu preciso estar perceptivo e eu preciso ter foco para não perder, infelizmente, a minha capacidade de
de formatar o que Deus está me mostrando. Deus é tão grande, tão poderoso, tão infinito. Deus é tão... a sua complexidade é tão grande que às vezes Deus tem que nos fragmentar. Sabe aquela coisa fragmentada no zip? Deus tem que mandar para a gente as coisas bem fragmentadas para a gente compreender onde Ele quer que a gente chegue. E é isso que nós precisamos perceber. Não vão deixando like aí, em nome de Jesus, ok? Isso aqui já chegou. Então você tem que entender que você tem que ter atenção. E atenção significa assim, tive um problema aqui, mas espera aí, estou aguardando a resposta. Estou aguardando a resposta. Não se distrair, é batalha espiritual. O nosso curso aqui é de batalha espiritual. E se é batalha espiritual, você tem que entender que a falta de atenção fere um soldado. A falta de atenção faz você perder... sabe a atenção do motorista? O motorista, ele não pode tirar o olho, ele não pode olhar para o WhatsApp, ele não pode ficar... Porque se ele perder um segundo, ele pode bater, ele pode colidir, ele pode atropelar. Então, vamos compreender que a atenção é importante. A percepção. O que é percepção? É ir além da atenção. É começar a perceber a linguagem do ambiente, a linguagem das pessoas, a linguagem das coisas. A pessoa perceptiva é aquela... Por que eu botei o jogo do xadrez aqui? Porque é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, queridos. Batalha espiritual, na verdade, é um jogo de xadrez. Não é um troca de tiro, não. Isso não é trocação de MMA, não. Batalha espiritual é aqui, ó. Está acostumado a chamar os Exus da vida na igreja, botar a mão na cabeça. Quem é que está aí? Fala comigo. Quem está contigo? Quem deixou entrar? Como é que foi que entrou? Ops, bacana, legal. Isso é MMA. Aqui o nível que a gente está falando... Regiões celestiais, planejamentos nos escritórios lá. Tá bom? Papo de FBI, CIA, Mossad, ABIN. É nível de inteligência. Então você precisa ser inteligente. Porque tem poderes travando as portas da sua entrada, na entrada da sua vitória. Tem portas sendo travadas na sua vida sentimental. Tem portas sendo travadas na sua vida material. Tem portas sendo travadas no seu ministério. Tem tudo, prega bem, canta bem, faz isso bem, tem unção de Deus, Deus usa, mas não decola. Por que não decola? Já parou para pensar? Deus é incoerente, né? Te deu dom, te deu talento, te deu uma série de situações para você, e aí o que acontece? Você não cresce. Já parou para analisar por que você não cresce? Falta de percepção, amado. Eu falo por mim, aprendi muito com Deus, reclamava com Deus, falei, Jesus, e agora vou ser sincero, vocês que sabem que eu rasgo o verbo aqui, eu não tenho esse negócio de ficar conversando, né? Mas muitas vezes eu falava, Deus, eu prego mais do que outras pessoas, eu estou falando por mim, tá, irmãos? É o meu monólogo com Deus, né? Meu solilóquio com Deus. Não estou dizendo que eu estou certo no que eu vou falar, não, mas eu estou sendo sincero, falei, Deus, os caras aí pregam Lé com cré, blá, 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 pô, tá na televisão, tá isso, tá aquilo, eu aqui. Mas não tem nada a ver com capacitação, meu amado. Talvez você diga assim, poxa, eu canto muito mais, eu toco muito mais, eu sou um homem que abro portas, eu sou uma pessoa que põe a igreja na minha mão, a igreja levanta, aí vem meu pastor me tira do campo, eu nunca consigo crescer. Não tem a ver com a sua capacidade de fazer coisas, tem a ver com a sua capacidade de perceber as coisas. Você pode fazer muitas coisas, mas não enxerga as coisas que você está fazendo. E aí no mundo espiritual, se você não tem percepção, você vai se esforçar muito para obter poucas coisas. Quando você tem percepção, você se esforça pouco e consegue muitas coisas. Essa é a lei do mínimo esforço. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Sabia. Reconectar. Ok, vamos lá, reconnect. Então vamos lá, travou, estou vendo aqui porque deu uma girada aqui, não me deu até agora, vocês me dão isso, amém, glória a Deus, se voltou. E isso aqui a minha internet é de 50 mega, né, irmão, você vê que é a pedreira que é. Então vamos lá, voltando aqui às questões que eu estou dizendo. E vocês vão convir comigo que isso acontece com todos vocês, acontece com muita gente ao redor de vocês, muitos pastores ficam frustrados, muitos profetas frustrados, muitos... levitas, a gente chama de levita, não é? Músico, cantores frustrados, poxa, eu não peco, eu não faço nada errado, eu tenho uma vida certinha, regrada com Deus. Tá, mas isso não é o suficiente, você está lutando contra Satanás. No mundo tereis aflições, crente, salvo, lavado, honesto, não mente, tá, mas no mundo tereis aflições, eles vão afligir vocês, eles vão chibatear vocês, tenham bom ânimo, tenham boa vida. Aí Paulo vem para complementar a Cristo e diz para você, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias são armas espirituais. Eu vivo na carne, mas luto com arma espiritual. E arma espiritual fala de sabedoria, fala de atenção, de percepção, fala de foco.
Então, o primeiro ponto é você ter atenção. O segundo ponto é você ter percepção. Você precisa ser perceptivo. Você não está prestando atenção no que está ocorrendo ao seu redor, meu irmão. Deus está te dando dicas. A vida está te dando dicas. Deus está usando pessoas para te abençoar. Deus está fazendo coisas tremendas, mas você não está prestando atenção. Você não está percebendo. Por que não está percebendo? Porque situações ao redor. Aí Paulo diz: não ando prestando atenção nas circunstâncias. Eu não ando prestando atenção naquilo que me distraz. Eu prossigo para o alvo. Vou deixando para trás as coisas que vão ficando, as fofocas, as intrigas, as demandas da vida. Eu vou percebendo, porque eu estou perceptivo. Vou ampliar a questão da percepção. E você está no trabalho e você não é ser Dona Marocas fofoqueira, né? O seu fofoquite da todo mundo. Mas é perceber. E a percepção não é só mental, a percepção espiritual. Tem a ver com discernimento, é a sensibilidade, onde vem o foco, a disciplina e a sensibilidade. É você falar assim, cara, tem algo acontecendo? Eu estou sentindo, ainda não sei o que é, mas estou sentindo. Tanto para bem quanto para mal. E a gente tem isso. É que você não para pensar. Você fala assim, poxa, será que eu estou ficando fanático? Não. Ei, estou percebendo movimentos aqui. Pessoa para lá, pessoa para cá. Vou agora focar. Eu estou atento, estou perceptivo, vou manter o meu foco naquilo que eu pedi a Deus. Então deixa eu ficar focado. Prossigo para o alvo. Eu não fechei, então prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, prossigo... Não, desculpa aí, gente, eu tô focado aqui na situação, vocês me ajudem. Tudo que você começa, você termina. Quem começa tudo, termina tudo, tem o favor de Deus. Sempre falei isso, comece o que você... termine o que você começa. Deus ama todos, mas só tem pacto, só tem aliança com quem começa e termina as coisas. Pessoas que não têm foco, começa tudo, termina nada. Falei disso na disciplina espiritual. Pessoas disciplinadas estão dispostas a pagar o preço, estão dispostas a lutar contra o flagelo, estão dispostas a lutar contra uma série de situações que as fazem perder. Então você precisa de disciplina, mas precisa também de foco, precisa também de percepção, porque o que mantém você focado é o que você está percebendo. O foco é o motor, a percepção é a gasolina. Então você precisa ter percepção para andar focado. Por que você não tem foco? Porque você não tem percepção. E a gente, quando não tem percepção, perde o foco. Não sei se vocês estão me entendendo, eu sei que está metafísico, mas isso é batalha espiritual. Eu volto aqui à alusão do jogo de xadrez. Eu preciso, tá vendo como é que o jogador fica ali prestando atenção ao foco dele? É que ele está prestando atenção nas variantes do jogo. Ele está atento, ele está perceptivo e tem foco. Ele está assim, onde é que eu vou chegar com as minhas peças? Como é que eu vou aqui? Como é que eu vou chegar desse lado? Como é que eu vou derrubar a torre? Como é que eu vou capturar a rainha? Como é que eu vou pegar o bispo? Como é que eu vou dar um checkmate? Ele está focado. Estão falando no ouvido dele, mas aqui, o olhinho dele. E o inimigo está aqui brincando, fazendo zoeira, zoando para lá, zoando para cá. Se levantar a cabeça, você perde. Perdeu, já era. Disciplina, já falamos disso, então vamos pular. Você já sabe o que é foco. Se você tem percepção, você vai ter foco. Se você não tem percepção, você perde o foco. A disciplina. Já falamos para você o que é disciplina. Começou, termina. Disciplina não é o que eu gosto de fazer. Disciplina é o que eu preciso fazer. Disciplina não é o que me agrada. Disciplina é o que eu preciso, é a minha necessidade. Acordar cedo é disciplina. Ok? Comer é o que eu gosto. É uma diferença muito grande. Dinheiro é o que eu gosto. Trabalhar é o que eu preciso. Então, separe. Disciplina é isso. Não é o que eu gosto, é o que eu preciso. Disciplina não é o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. Disciplina é eu fazer sem gostar, sem querer, mas como eu tenho atenção, percepção e foco, eu sou disciplinado. Tá entendendo? Então você entende assim, eu sou disciplinado porque, na verdade, eu preciso chegar onde eu quero chegar. Sensibilidade, discernimento. Porque você, mesmo estando atento, focado, perceptivo e disciplinado, se você não tiver sensibilidade muito boa, você pode se enganar e ter julgamentos errados. Quantas vezes você e eu julgamos situações erradas? Porque a nossa percepção não foi total. Foi uma percepção, um recorte. E você, numa percepção, você precisa compreender o que você está vendo num todo. Eu sempre digo assim, se você está na horizontal e ainda não percebeu um todo, suba um nível. Todo comandante vai para uma elevação para ver o terreno como um todo. Todo comandante competente, quando ele vai para a ESAO, a escola
de aperfeiçoamento de oficiais no Exército, né? Quando o capitão quer ir a major, ele obrigatoriamente vai fazer uma pós-graduação, né? Literalmente faz uma pós-graduação. Então ele vai para a ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E ali ele aprende uma coisa interessante, fui de infantaria. Então a gente aprende uma coisa em batalha de campo, que a melhor visão de um campo é a elevação. Você tem que ir para a elevação para ver seus soldados. Se você não está percebendo nada no horizontal, peça a Deus para te elevar. Deus, preciso ver o que está acontecendo mais lá de cima agora. Eu preciso estar aqui, ó. É daqui que eu preciso ver, porque daqui eu não estou enxergando muito. Isso é sensibilidade, é discernimento. Porque o inimigo, ele pode estar escondido atrás de uma falsa oportunidade, ele pode estar escondido atrás de uma situação dentro da igreja, ele pode estar escondido atrás de uma oportunidade a qual você diz assim, é de Deus nada. Presta muita atenção, que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que está dentro da igreja parecendo ser uma bênção vem da parte de Deus. Cuidado, são estratégias do inimigo. Ok? Vamos compreender que o discernimento, na minha percepção, na minha concepção, é o maior dom daqueles que Paulo elenca em 1 Coríntios, no capítulo 12. Porque é ele quem leva você a não dar passos errados ou falsos, ou ter falsas esperanças. É ele que leva você a compreender se ali é de Deus, se ali é do homem, se ali é do diabo. Há três espíritos que operam conosco. Né? Ou o espírito de Deus, ou o espírito do diabo, ou o espírito humano. Então você tem que tomar cuidado. As coisas humanas, infelizmente, têm limites, acabam. O diabo te engana. O que é de Deus é bom, perfeito, agradável, não provoca as dores. Então preciso saber quem está por trás dessa oportunidade. Abriu sua porta. Quem abriu? Não tem mão? Opa! Deixa eu ver quem está atrás dessa porta. Então eu preciso entender quem está atrás dessa porta aqui. Porque Deus não faz nada escondido. Se é Deus, ele abre, dá um sorriso e diz, vem. Se é o homem, eu preciso saber se eu posso confiar. Se é o diabo e a armadilha, corre porque isso aí é furada. Ok, queridos? Por fim, nós temos a disciplina, a sensibilidade e as estratégias. E estratégias. Não dá para a gente trabalhar no reino espiritual sem ter estratégia. E estratégia fala de planejamento, estratégia fala de brainstorm, ou seja, tempestade de ideias. O que nós vamos fazer, como vamos fazer, que passos vamos dar. Entenda, na intercessão profética, é para onde a gente vai, a gente entende que é importante ter uma equipe. A gente trabalha em equipe. Vamos ver aqui na frente. Apesar que a aula de hoje já está 42 minutos. Só o sangue de Jesus. Quando eu penso, já dá 1 hora e burdoada. Então, em batalha espiritual, a gente precisa disso. E Satanás luta contra a igreja para tirar isso da igreja. E aí, o que nós vamos ver aqui? Ah, tá. Queima tudo, Jesus. Determinar que sua unção é o bastante para vencer uma batalha é começar a perder antes mesmo de começar. Queridos, se você é do estilo que diz, levanta a mão que vai dar tudo certo, me perdoa. Eu conheço muitos amados, queridos irmãos, gente boa demais, pessoas assim de Deus, mas que estão travados. Por que estão travados? Porque, infelizmente, eles acham que é só chegar e botar a mão para o alto, queima tudo, Jesus, e aí fica complicado. Porque nem tudo se resolve dessa forma. Determinar que só a unção é o bastante para vencer uma batalha é começar a perder antes mesmo de começar. Ah, mas pastor, tem que ter unção. Claro, a unção, a palavra unção, significa marcado, Deus te marcou. Só que vamos lá, Davi era ungido. Sansão era ungido. É isso? Moisés não entrou na terra prometida, baita ungido. Pedro, escolhido, ungido por Deus, falhou feio ao negar Jesus. Ou seja, o ser ungido não é a garantia das suas vitórias, não. O crente mega plus hiper pentecostal, ele tem que tomar cuidado com isso, porque na maioria das vezes, na minha análise antropológica cristã, as igrejas que mais sofrem na área humana, psicossocial, financeira, são os nossos amados irmãos que são mega plus hiper pentecostais. Mas pelo menos eles são ligados no Espírito. Queridos, desculpe, a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nada é acrescentado, às vezes, na vida dos nossos amados irmãos. Eu tenho parentes nessa vibe hiper plus pentecostal.
Infelizmente, as pessoas continuam vivendo suas vidas da mesma forma, porque entendem que só ter a unção é o suficiente. Não é. Precisa de unção? Precisa, porque se você não é ungido, você vai entrar numa guerra sem ter capacitação. Mas só unção não adianta. E para isso, a gente dando prosseguimento à batalha espiritual de forma macro, eu espero que vocês entendam isso de forma bem ampla, que nós precisamos nos voltar. Aí volto para a batalha espiritual, vim até agora com conceitos pessoais, mas a gente voltar para a batalha espiritual e voltar à intercessão profética, que serve tanto em nível humano pessoal, como em nível eclesiástico. Como utilizar a intercessão profética, dando prosseguimento à nossa última aula? Primeiro, a intercessão profética é um estudo do caso, é técnico. É uma ferramenta de origem acadêmica que também se aplica em intercessão profética, o estudo do caso. O estudo do caso é uma ferramenta de origem acadêmica, geralmente usada em sociologia, psicologia, medicina, estatística, e se aplica em intercessão profética, e principalmente em mapeamento geográfico, nós vamos estudar lá na frente. É quando você consegue colocar no papel algumas informações importantes, muito importantes. Quando a gente vai para a intercessão profética, irmãos, vamos nos reunir para orar. Pelo quê? Por quanto tempo? Que direção vai a oração? Quem é a nossa retaguarda? Estamos cobertos por quem? Estamos cobrindo, mas quem nos cobre? Quem é a pessoa de autoridade para liderar isso? Quem Deus designou para ser a autoridade acima das outras no sentido de comando? Eu vejo pessoas fazendo intercessão na igreja sem a cobertura pastoral, aí fica difícil. Porque se Deus colocou um anjo na igreja, ele é a cobertura da igreja. E se você faz intercessão profética sem a cobertura do seu pastor, você já começa a construir sem telhado. Começou a construir sem telhado. Ah, mas o meu pastor não é profeta. Meu pastor não tem visão. O meu pastor isso, o meu pastor aquilo. O teu pastor tem a unção, a autoridade sobre a igreja. Então você precisa da cobertura dele. Não tem para onde correr. Por mais que o seu pastor não seja aquele profetão, veio de uma escola tradicional, tal, mas Deus fala com ele. Entenda, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, meu irmão, não tem essa de meu pastor não crê, meu pastor... não crê até a hora que Deus aparecer. A hora que Deus aparecer na madrugada, botar um anjo na cabeceira da cama dele, no pé da cama dele, vai crer até em ET, que não é para crer, né? Mas vai crer. Então vamos compreender o quanto Deus tem nos dado a condição de fazer, mas fazer de forma certa. Então nós temos que, primeiro, quando você junta um grupo, cria um grupo para gerar intercessão profética, para gerar um mover de batalha espiritual, para gerar libertadores, evangelizadores, para gerar discipuladores, as equipes, né, de crescimento de uma igreja, consolidação, você precisa ter cobertura, você precisa saber o que você vai fazer. O estudo do caso é para entender, vamos orar com o quê? Eu estou aqui na igreja, tá? Já defini qual é o meu foco. Defini, já recebi de Deus a direção. Estou focado, tenho sensibilidade. Eu preciso agora entender contra o que, contra quem, como eu vou lutar. Eu tenho que saber como eu vou batalhar, como eu vou fazer isso de forma plena, poderosa e que dê resultado, porque tem gente que ora. Irmão, parece que quanto mais ora, pior. O capeta vem com as 4 patas, as unhas. Essa semana a minha menina caiu, quebrou os dentes, o outro menino bateu com o carro, eu vou parar de orar. É mesmo, irmã? Jura? Verdade? Tem cobertura? Está estruturado? Tem equipe de apoio, tem a proteção espiritual, tem as alianças espirituais com os irmãos. Ah, não, juntou igual pelada futebol, tá, gente? Juntou meia dúzia de maluco ali na esquina, vamos botar um meião, uma camisa, uma bola e vamos jogar bola, é isso? Ah, tá bom, vai tomar de goleada. Inferno 100, crente 2. Então fica difícil trabalhar assim. Organização e comunhão. Um grupo ou equipe de intercessão devem estar conectados como em uma rede. As pessoas que compõem esse ministério em termos local ou mesmo nacional e global devem possuir muita afinidade espiritual uns com os outros. Deixa eu parar aqui para a gente uns com os outros. Eu já vi grupos de intercessão que as pessoas não se falam. Grupos de intercessão que as pessoas só se veem no domingo à noite.
Ah, desculpa, gente, não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. Se você tem um grupo de intercessão, amém, estou aqui, gente. Eita, Jeová. Se você tem um grupo de intercessão que não está, para mim está caminhando ainda, gente. Eu sei, aqui está caminhando. Não sei se foi, para mim está funcionando, tá? Equipes de intercessão, elas precisam ser coesas. Equipes de intercessão precisam estar juntas. Equipes de intercessão precisam andar juntos, se conhecer. Sabe? Ter afinidade. Ser afim. A gente quer montar grupo de intercessão na igreja, vamos montar grupo de intercessão, mas as pessoas não se falam. Aí fica grupinho de zap na igreja. Irmão, olha, o WhatsApp é uma benção, mas tem hora que até a igreja exagera. Há exageros nessa questão de WhatsApp. Grupo, 10 grupos na igreja. Para que 10 grupos na igreja, irmão? Sangue de Jesus tem poder, a gente já tem tanto grupo na vida. Aí faz mais 10 grupos na igreja? Não. Equipe de intercessão se reúne, não fica passando WhatsApp um pro outro. Bom dia, boa tarde, 4 da manhã, boa tarde, boa noite. Aí manda um gifzinho com anjinho soltando purpurina. Ah, fala sério, irmão. Isso é um jardim de infância. É coisa séria, Satanás tá gargalhando da gente, gente. O bicho chega a bater no trono dele lá. Pô, cara, os crentes passando 4 horas da manhã, zap um pro outro, irmão. Vamos orar agora. Ah, para. Sangue do Cordeiro tem poder na vida desse pessoal. Não é assim que funciona, gente. Reúne. Faça reuniões em conjunto e reuniões separadas. Como é que funciona a reunião separada? Gente, amanhã é meio-dia, todos oram. Cada um no seu espaço, na sua casa, no seu trabalho, e cada um vai orar. A maior unidade da igreja não é o WhatsApp, nem YouTube, nem Facebook, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com você, o Espírito Santo, ele controla todos. No dia de Pentecoste haviam 40 pessoas reunidas ali ou mais, e o Espírito Santo veio sobre a vida delas. Sabe? Então, isso é importante para nós. O mais importante é a gente entender que a reunião dos santos, ela é imaterial. E aí, infelizmente, nós achamos que as redes tecnológicas farão o papel do Espírito Santo e não vai dar certo. Então, nós precisamos ter comunhão, reunião de estratégia, reunião para orar, reunião para interceder um pelo outro, para se ouvir, sabe? E isso faz com que a coisa funcione de forma correta, mas é grupo de intercessão, não é para a igreja. Intercessores são pessoas chamadas. Nem todo mundo na igreja tem chamado para intercessão. Orar é uma obrigação do crente. Interceder não é para qualquer um. Infelizmente, a realidade é essa. Aprenda isso. Orar é para qualquer cristão. Todo cristão tem que aprender a orar. Mas interceder significa carregar peso, significa ser ponte, significa estar estar no meio entre. Então nem todo mundo na igreja tem chamado. É como música. O pessoal fica chateado quando alguém faz um coral na igreja e todos querem participar. Irmão, você não canta, vai fazer o que no coral? Vai atrapalhar o irmão que canta. Então não se inscreva. Intercessão é a mesma coisa. Pessoas vão para a área de intercessão, e aí o que acontece? Quando chega na área de intercessão, a pessoa não aguenta. Porque o intercessor, ele tem uma disciplina de oração que a maioria não tem. O intercessor, ele aguenta orar, ele quer orar, ele lembra de orar. Vamos lá, olha só, para que vocês entendam o perfil do intercessor. Trabalho com intercessão profética há quase 20 anos, irmãos. Aqui, ó, vamos voltar para o intercessor? Tem atenção, percepção, foco, disciplina, sensibilidade. Ele está sempre pensando numa estratégia de oração. Então o intercessor ele tá dentro desse princípio aqui. Por que eu falo que não, voltando aqui, determinar, aí fica aquele irmão orando, Pai amado, querido, apresento agora a tua igreja, apresento agora não sei o que, apresento o Brasil, Senhor, apresento a rua tal. Não, isso não é intercessão. Você é um cara que está matracando para Deus sem saber nem o que está pedindo para Deus. Não tem gente que não pede, quando pede, pede mal para você. Sabe, não sabe pedir, não sabe fazer. Foco. Aqueles irmãos que ora 40 mil, você pede irmão para orar pela oferta. Tem pastores, tem uns irmãos que não sei se estão senil, se estão com algum problema na mente. Vamos chamar nosso irmão aqui para orar pela oferta.
Pai amado, em nome de Jesus, queremos apresentar essa rua, Pai, a tua igreja, teu servo pastor, dá, Senhor, ao teu servo saúde. Pediu por orar pela oferta. Pai amado, as crianças também, esse momento que a gente está vivendo aí, né, Jesus, pedofilia, meu Pai amado, homossexualidade, meu Deus. Olha aí, Senhor, pediu por orar pela oferta. Pai querido e amado, a obra na igreja, levanta dizimista também, meu Deus amado. Aí falou, opa, chegou, aonde a gente quer, agora vai orar pela oferta. Então, meu Deus, o passeio dos jovens também no sábado, guarda aquele ônibus, o motorista livra. Que isso, irmão? Pô, o cara é um repentista. A gente pediu para você orar pela oferta, Vaso. Vaso, varão, ora pela oferta em nome do Senhor Jesus. Oferta! Não é intercessor nem aqui, nem não quero que esse cara interceda por nada. Ele vai tapar o sol com a peneira, querido, e peneira rasgada. Sabe? Poxa vida. O intercessor tem foco, meu querido. Pede intercessor agora, Diácono fulano, sei lá, o nome que for, é intercessor. Ora pela oferta. Pai querido e amado, queremos agora agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de te adorar através do nosso dízimo e oferta. Pedimos agora a Deus que destrave as portas do reino financeiro e espiritual. Dá aos teus filhos capacitação, administração, que eles possam ter fidelidade a Ti. Senhor, também pedimos que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai, colocar a Tua mão dentro da casa de cada um, Pai. Abençoa essa igreja, traz prosperidade. Traz, Senhor, a cada um de nós responsabilidade com o Teu reino. Senhor, que o dinheiro não seja finalidade, mas seja meio. Prospera a Tua igreja. Olha só, as palavras, o direcionamento, o foco é em cima de algo que está dentro do tema. Tem foco, tem direção, tem combustível, tem velocidade, sabe onde vai chegar. Esse é o intercessor. Amém, gente? Consegui expressar para vocês o que é o intercessor? E o nosso irmão lá, queima tudo, Jesus. Queima tudo, Jesus. Queima tudo, todo capeta, devorador, migrador, cortador, Chuck, brinquedo assassino. Ah, Jesus, queima o Harry Potter, queima o Mestre Yoda, queima o Darth Vader, vai queimando, Jesus, queima o Sexta-feira 13, queima... Pô, não adianta fazer essas orações loucas, irmão. Pelo amor do Santo de Israel. Então nós precisamos ter esse grupo que tem comunhão em batalha. Moisés, Arão, Josué na batalha em Refidim. É um exemplo de pessoas batalhando, buscando uma comunhão na batalha. Josué está lá embaixo com a espada na mão, comandando um exército. Moisés está com as mãos levantadas, que é a cobertura, não está conseguindo porque as mãos já estão pesadas. E também, de repente, vem Arão e Ur e ajuda, cada um segurando o braço. Você vê uma equipe de 4 homens, mais um batalhão, trazendo vitória. Vemos em Daniel 10, 11, 21, revelação e socorro. Daniel recebendo socorro angelical em batalha nos ares. É a comunhão que o Daniel tem com o reino espiritual. Efésios 6, 11, 13, preparação adequada de batalha. Paulo exortando e orientando a preparação. Ou seja, nós precisamos estar preparados para isso. Não podemos divagar, no sentido de divagação, não podemos perder foco, não podemos estar... equipe de intercessão aqui, ó, vamos orar por quê? Por uma enfermidade? Então, foco. Não, nós temos 4 pedidos, então vamos lá, enfermidade, emprego para os irmãos da igreja, para o fulano. Vamos trabalhar com esses 4 pedidos. 4. Aí vem a irmã e passa um zap, queridos, urgente, tem um neném aqui, acabou, esses 4, mas não vai poder orar. Essa irmã que recebeu o pedido de oração, ela ore por isso. Ou se define em grupo. Gente, a equipe de intercessão é coisa séria. Senão daqui a pouco vocês estão sobrecarregados. O que está acontecendo? Vocês estão sobrecarregados com uma série de uma série de orações, e aquelas que foram de início, que era necessário chegar lá, que tem que chegar lá, infelizmente você não consegue, porque o caminhão está carregado, sobrecarregou. Saiu com 4 cargas da igreja, agora está com lotado. Fica difícil. Vocês precisam entender que o negócio é orar, mas orar com foco. Até que se consiga, na verdade, o feedback.
até que se consiga a resposta. Conseguiu a resposta? Gente, glória a Deus, conseguimos a resposta. Vamos agora colocar aqui, atendida. Pum, carimba lá, atendida. Há mais algum nível de oração? Pô, vamos lá. Amém. Então a gente vai e busca. Deus abençoe, pastora Débora. Precisamos ter essa comunhão, até para que nós possamos ter resultados. Muitas igrejas têm equipe de intercessão, mas com muito pouco resultado, porque mistura alho com bugalhos. Bem da verdade, a igreja evangélica é muito desorganizada no reino espiritual. A falta de organização da igreja evangélica é uma coisa assim, até em meio a igrejas que são organizadas, mas são organizadas humanamente, administrativamente, mas espiritualmente são desorganizadas também. 90% ou mais das igrejas evangélicas espiritualmente são extremamente desorganizadas. Sabe por quê? A organização ela é apostólica, ela não é pastoral. O pastor cuida de pessoas. O apóstolo, ele direciona a igreja. Como a gente hoje no Brasil não definiu o que é apostólico, o que é mover apostólico para a igreja, o que é o ser, o ente apostólico, aí vira uma gente que é apóstolo, mas não é, porque o apostolado ele tem uma estrutura, uma capacitação mental, espiritual, e justamente de gerenciar tudo isso, e não é dizer que ele não é melhor do que pastor, profeta não é melhor do que pastor não é melhor do que profeta, cada um, Efésios 4:11, cada um tem a sua função, cada um na sua função é o melhor que tem. Mas aí o que acontece? A área espiritual, aí as pessoas pensam que o apóstolo dirige igreja. Apóstolo não dirige igreja. Deixa eu abrir uma coisa para vocês aqui. Apóstolo não dirige igreja. Se você está vendo apóstolo dirigindo igreja, está errado. Apóstolo é administrador de reino. Ele pode estar numa igreja, mas quem dirige a igreja deve ser o pastor. Ué, mas a maioria... Tá, tudo bem. A minha definição bíblica e a minha definição espiritual, eu tenho um livro chamado Subir na Montanha de Deus. Vocês falam de arrebatamento, para vocês entenderem. Então, uma experiência de muitos anos atrás. E uma das coisas que eu tive que aprender, eu era totalmente contra esse negócio de apóstolo, achava isso uma palhaçada, esse negócio de nome de apóstolo, até que o Espírito Santo me confrontou e falou, eles são necessários, só que não são muitos. Eu falei, mas e essa quantidade que está aí? O Espírito Santo falou para mim, você vai saber a diferença dos que são e os que não são. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, Jesus já disse para você, João já disse para você que há muitos falsos apóstolos. Os verdadeiros apóstolos, eles têm uma capacidade de gerenciar o reino que é fora do comum. O conhecimento que eles possuem nas mãos é uma coisa que deixa você assim, como é que ele sabe disso? Você entende? Um apóstolo, ele tem uma visão ampla de gerenciamento de reino. Não. A palavra apóstolo significa enviado. A pessoa confunde o que andou com Jesus, Paulo não andou com Jesus, e outros mais. Mas esquece isso, porque eu falei, começa a discussão aí. Não existe mais apóstolo. Então também não tem que existir mais pastor, né? Porque só os que foram consagrados por Jesus. Você e eu não fomos consagrados por Jesus, então a gente não pode ser mais pastor também. Nem diácono. Se começar essa discussão, a gente entra numa falha feia aí de hermenêutica e de raciocínio lógico. Mas voltemos aqui. O apóstolo, Efésios 4:11, Jesus já tinha morrido. E Paulo diz, a uns pelo Espírito, com a finalidade de fazer o quê? Efésios 4:11, 12. A fim de que o corpo de Cristo seja bem estruturado. Mestres, pastores, que mais? Evangelistas, profetas e apóstolos. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A mão de Deus está aqui, tá bom? Então vamos voltar à percepção que nós temos aqui. Israel, Deus abençoe. Muito obrigado. Por causa disso, a igreja, infelizmente, ela acaba não caminhando. E a gente precisa ter estratégia. A gente está com falta de apostólico na igreja, porque tem a igreja como apostólica. A igreja não deveria ser denominacional. Infelizmente, tá? Ô Carimba, infelizmente, Manaus apagão, Deus abençoe vocês aí, gente. Sabe, a gente acaba perdendo essa capacitação. Então vamos lá. Nós precisamos produzir e avaliar resultados da intercessão, gente. Não adianta você falar assim, não estamos orando, mas e o resultado? Interceder por interceder não é o bastante quando sabemos que na maioria dos casos de batalha espiritual e libertação de uma região, cidade ou país, a legalidade está condicionada a pactos voluntários e involuntários por décadas e séculos. Eu tenho que saber que se o tempo que estamos orando, que o tempo que estamos intercedendo, se o tempo que estamos utilizando para essa finalidade está vendo resultado, se tem resultado para isso. Às vezes a igreja diz, vamos fazer relógio de oração. Entenda, o resultado está só para a igreja ou está fora da igreja? Esse resultado, ele está só para quem é membro da sua igreja ou esse resultado também está para fora da sua igreja? Temos que definir, então, o que eu e o que você queremos com isso. Se a gente vai entrar em batalha espiritual, a gente precisa definir níveis.
de batalha? Em que nível a minha igreja vai se envolver? O problema é que a gente quer se envolver com tudo. A gente não sabe nem em que nível vai entrar na batalha espiritual. Aprenda uma coisa, em batalha, quando você alterna níveis, você está alternando também... Gente, deixa eu dar uma mexida aqui que eu preciso ficar do meu carregadorzinho aqui. Ó. Quando você está entrando em níveis de batalha espiritual, você precisa, além de você estar confrontando poderes, situações bem distintas, você também está entrando numa proporção de guerra maior do que a anterior. Cada vez que você ganha, ultrapassa um limite, você está indo para frente. Ao ir para frente, você está mais próximo do inferno, entenda? Você começou a batalha aqui. Quebrou a primeira linha, quebrou a segunda linha, quebrou a terceira linha, o centro é aqui. Então, olha só. Os mais poderosos estão guardando. Então, nós vamos entrar num nível de batalha muito maior. Então, é necessário, é preciso que você e eu tenhamos a capacidade de lutar bem com isso e saber como vamos fazer. Tá bom? Então, produzir e avaliar resultado na intercessão é muito importante, querido. Muito importante. É importante que você e eu entendamos onde Deus vai nos levar, onde Deus vai levar a igreja, onde Deus vai levar o seu ministério. É importante que você e eu tenhamos essa capacidade de compreensão do que Deus vai fazer e está fazendo. Irmão, desculpa aqui porque a bateria aqui foi embora e eu preciso agora até arrumar isso aqui de forma correta. Então vamos compreender o que acontece conosco. Se você não está sabendo avaliar e compreender o que está fazendo, o que Deus está fazendo através da tua vida, da intercessão da sua igreja, ou da forma como Deus está trabalhando com vocês, você infelizmente não conseguirá atingir o objetivo que vocês, em primeiro momento, colocaram como meta. E aí não adianta a gente ficar guerreando, achando que, não, mas Deus vai ajudar. Tudo bem, Deus ajuda, sempre ajuda, vai ajudar e sempre ajuda. Mas é importante que eu e você tenhamos a capacidade de avaliar o que estamos fazendo e como estamos fazendo, irmãos. Então nós vamos compreender, acima de tudo, o que, ou como, de que forma, de que jeito, onde nós vamos basear as nossas avaliações. Eu deixei aqui alguns pontos para vocês. Olha bem, produzindo e avaliando resultados da intercessão. O que devemos avaliar? Densidade espiritual dos lugares e pessoas, peso espiritual, evolução intelectual, aumento de conhecimento e estudo, evolução financeira, diminuição da escassez e miséria, aumento dos princípios morais e éticos. Deus abençoe, Jackson. Autoimagem realista. Queda das escamas espirituais do estado atual. Maior sensibilidade espiritual. Avivamento, iniciando em arrependimento. Denúncia do pecado e queda da religiosidade. Libertação sexual, a área mais utilizada para brechas na atualidade. Enfraquecimento de potestade ou castas. Exemplo, violência e prostituição. Unidade real dos cristãos, igrejas e crentes. Ou seja, o que eu tenho que avaliar num processo de intercessão, de oração? O que eu tenho que avaliar, a minha igreja tem que avaliar como processo de entendimento de que realmente eu estou no caminho certo, que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo a coisa certa. Esses são alguns dos princípios. A sua igreja está trazendo transformação para o lugar onde vocês estão? A sua igreja traz melhorias para o bairro? A sua igreja, o seu ministério, você como vizinho, vamos lá, você como vizinho, o que você melhorou no seu bairro, na sua rua, depois que você foi morar lá? Não, porque a gente se tranca na nossa casa, a gente melhora a nossa casa, a gente se preocupa em embelezar a nossa casa, mexer com a nossa casa, mas não damos testemunho, porque a gente entende que testemunho sabe, e o testemunho que a gente dá não, eu sou correto, eu não falo palavrão, eu não faço nada, eu não ponho carro na casa do vizinho, tá, beleza, bom, bacana, isso é moral, isso é ético, bom comportamento, mas espiritualmente, o que você tem levado, ou o que você tem contribuído nos alicerces da sua rua? O que a sua igreja faz? A minha igreja faz uma marcha, tá, dá uma volta e entra novamente para dentro do templo, é isso?
Ação social, filho. As igrejas que fazem ação social, que levam médicos, dentistas, oftalmologistas, veterinários, que fazem isso sempre, elas têm um resultado muito maior nessa questão de batalha espiritual, na tomada de territórios. E isso leva a igreja a um nível de autoridade maior. Agora, não é só a igreja, você e eu também. A maioria dos cristãos são muito murmuradores, querem tudo, pedem muito, querem muitas coisas, mas dão poucos na contrapartida. A gente, às vezes, eu vejo cristãos, eu falo como pastor agora de igreja, eu vejo cristãos que exigem muito da igreja, o pastor tem que dar atenção, a igreja tem que ter amor, a igreja tem que visitar, mas essa pessoa, geralmente quem cobra muito da igreja, não dá muito para a igreja também. E a vida é uma troca, é um vai e vem. Mas a maioria das pessoas acham que a igreja ela tem que dar tudo, e se ela puder, ela dá alguma... Eu estou falando de dinheiro, não, esquece dinheiro nessa hora, antes que alguém com maldade fale assim, também tem que dar dinheiro. Não, você não paga para pastor, você não paga para a igreja. Você oferta, você dizima para o seu próprio bem, para a sua saúde espiritual e financeira. Ponto, ninguém pode obrigar ninguém a dizimar nem ofertar. Porém, vamos compreender uma coisa... Se você quer ter comunhão, como nós voltamos lá no outro slide, quer ter comunhão com os santos, é necessário que você, acima de tudo, tenha essa percepção de igreja, de vida eclesiástica. E nós não temos, infelizmente, nós deixamos muitas coisas a desejar. E aí, como é que eu vou reproduzir? Como é que eu sei que verdadeiramente o que eu estou produzindo como cristão, como igreja, está fazendo efeito? São essas avaliações que nós temos aqui. É uma forma de você perceber se realmente você está, a sua igreja, o seu ministério, está produzindo o necessário. Ok? E aí você consegue entender em um desses aspectos aqui, a densidade espiritual, a evolução intelectual, se a sua igreja, por exemplo, onde tudo é escuro, a sua igreja está no lugar escuro, sua rua, onde você mora, no lugar escuro. Ei, precisa haver uma transformação. Tem que haver uma tomada de postura, reunir os crentes da rua, fazer reunião de oração. Não é criar igreja, não é abrir igreja. A gente não está mandando ninguém abrir igreja não, querido. Mas é aquele poder se retroceda, que ele volte, que ele vá para um outro nível de manifestação e deixa aquele lugar, aquela rua, aquele local. Próxima aula nosso é mapeamento geográfico, então a gente vai entrar nisso. Por isso que eu já estou adiantando a questão do mapeamento geográfico. E isso serve para a minha vida, para a minha família, para pessoas, não serve só para a geografia, para meu crescimento espiritual. Então, recapitulando aqui, vamos voltar a alguns vídeos, alguns slides, e vamos entender agora, novamente, mais. Precisamos percepção, atenção, foco, disciplina, sensibilidade, discernimento e estratégias. Se você quer vencer a batalha espiritual, na verdade é muito mais do que você entende e pensa que é. E isso é para todos os níveis. Ok? Deus possa abençoar vocês. Até quinta-feira que você está no controle. Possivelmente, talvez eu esteja já no escritório lá com iluminação ideal, com tudo idealzinho. A gente vai poder estar tendo uma aula com maior qualidade, né, de imagem, de luz. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pelo que Deus tem feito, louvo a Deus por cada aluno do YouTube, aluno que está lá no Facebook. Se inscrevam no CAT do Facebook, lá tem muitas matérias para você poder ler e estudar. E no nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida de forma tremenda, que Deus possa fazer de você um homem ou uma mulher de Deus, um guerreiro, uma guerreira, um estrategista, alguém que tenha a capacitação mesmo de chegar à frente, fazer a diferença, ser alguém que Deus usa. Nossos livros estão aí, se você quiser Intercessão Profética, é um livro que vai te abençoar. O Subir na Montanha de Deus é esse, eu vou reeditá-lo, acabou, está esgotado. Esse livro, para quem é da área profética, impacta a gente, porque é uma experiência além dos céus, além da terra, além do céu, não, além da terra. E a Intercessão Profética, mas eu tenho ele em PDF, tá? Se você quiser. Então nós temos a Intercessão Profética, Restaurando os Muros, as 4 estações, e mês de novembro, Saindo o Poder da Carne versus Poder do Espírito. Deus possa abençoar você, no nome de Jesus. Vamos dar continuidade a essa aula na quinta-feira que vem. Que Deus possa usar sua vida, a sua igreja, o seu ministério, sua família, que você possa ser tremendamente impactado pelo poder de Deus, mas acima de tudo, também
pelas estratégias de Deus e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, bom descanso, nos ajude, assine aí você que ainda não é, se inscreva no canal, assine as notificações, vai lá no sininho. Eu tenho certeza que Deus fará coisas tremendas e poderosas nas nossas vidas. Amém? Fiquem com Jesus, Deus abençoe a todos. Graça, paz, prosperidade, em nome de Jesus. Amém.